De início. Você já se sentiu inseguro ao defender a arquitetura tradicional diante de um cliente, de colegas de profissão ou até mesmo de professores da faculdade? Isso acontece com muita gente. Afinal, existem pessoas que admiram a arquitetura tradicional, que até querem construir nesse estilo, mas que pensam que é algo inviável nos nossos dias. E, de outro lado, tem gente que realmente se ocupa em combater a arquitetura tradicional, dizendo que é coisa do passado, que não se deve mais construir assim, que é algo ultrapassado. E vocês sabem bem, a Vesta coleciona haters por causa disso. Tem gente que entra no nosso Instagram só para refutar, só para criticar, para rebater comentários. Mas vocês sabem de uma coisa, isso acabou sendo positivo, porque nos obrigou a buscar conhecimento, a estudar ainda mais para fortalecer os nossos argumentos, né? Conscientes de que não dá para defender a arquitetura tradicional só com gosto pessoal ou porque a gente acha bonito, a gente se identifica, né? E se alguém te perguntasse agora, por que você insiste em arquitetura tradicional se o mundo inteiro já evoluiu para outra coisa? Como é que você responderia? A gente não está aqui porque acha bonitinho, né? A gente está aqui porque acredita que esse é o único caminho para fazer uma arquitetura bela, humanizada e atemporal. E é exatamente por isso que essa aula é tão importante. Hoje a gente vai te dar as bases para você também poder se posicionar de forma firme, com autoridade, com fundamentação teórica e prática. Então, quando um cliente disser isso é muito caro, ou quando um colega de profissão ironizar dizendo isso é coisa ultrapassada, você vai saber como responder. E mais, vai conseguir mostrar que a arquitetura tradicional não é só viável, ela é necessária. Então, fica com a gente porque essa aula pode mudar a forma como você conversa sobre arquitetura tradicional com qualquer pessoa, seja cliente, colega ou até os ex-professores de faculdade. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. O título da nossa aula hoje é Respondendo aos mitos sobre arquitetura tradicional. E a ideia é justamente essa. A gente vai olhar para as principais objeções que sempre surgem em reuniões, nas redes sociais, até em conversas com amigos. E é importante a gente lembrar de uma coisa. A maioria das pessoas não faz essas perguntas, esses questionamentos de má fé, tá? Elas levantam dúvidas legítimas, porque tem uma visão distorcida que foi sendo construída ao longo do tempo. Até porque a gente vive num mercado que nos pressiona constantemente por novidade, como se a modernidade fosse sempre algo superior. E com isso, muita gente sequer sabe o que é realmente arquitetura tradicional. E é por isso que dentro da certificação a gente construiu um percurso muito claro. Primeiro, entender o que é arquitetura tradicional. Depois, compreender por que fazer arquitetura tradicional. E só então a gente vai aprender como fazer. Tá? E é exatamente nesse ponto da jornada que a gente está hoje, entender o porquê. Se a gente não tiver isso muito claro para nós mesmos, né, e também na comunicação com o nosso público, a gente não vai ter força nem clareza para responder às objeções que sempre aparecem. E vamos ser sinceros, as objeções elas são sempre válidas, elas fazem sentido no imaginário das pessoas. Então, ao invés de a gente ignorar ou ficar na defensiva, a nossa tarefa é responder com fundamento, tá? Com embasamento. De forma geral, esses questionamentos giram em torno de 5 mitos que a gente selecionou aqui. O primeiro é que a arquitetura tradicional é ultrapassada, que ela ficou no passado e hoje nós temos estilos muito mais evoluídos. O segundo mito é que ela não é funcional. Até dá para construir, mas não funcionaria na realidade do nosso tempo. O terceiro mito é que só serve para obras grandiosas, para mansões, para palácios, para monumentos em geral, mas não para residências comuns. O quarto mito, muito recorrente, é que não existe mão de obra para executar arquitetura tradicional. E o quinto mito, que com certeza é o mais forte de todos, é que é mais cara. Agora, eu quero que você pense um pouquinho. Se você estivesse numa reunião com um cliente e ele dissesse
Isso é bonito, mas é muito caro. Como é que você responderia? É isso que a gente vai treinar juntos aqui. Vamos destrinchar cada mito desse e entender de onde ele vem e principalmente como você pode responder com segurança, com clareza e autoridade, tá? Primeiro mito: a arquitetura tradicional é ultrapassada. Essa é uma mentira que a gente já aprende na faculdade, né? E precisamos parar aqui para comentar um pouco sobre a doutrinação ideológica que existe nas faculdades de arquitetura. Vocês devem concordar comigo, né? Todo mundo, todos nós passamos por isso. E vocês sabem bem como funciona. A gente entra na faculdade deslumbrados com o patrimônio, com as grandes obras da humanidade, mas logo a gente aprende que tudo isso está encerrado no passado, que a gente não pode mais produzir uma arquitetura desse tipo e nem usar como inspiração para projetos atuais. Nós somos levados a acreditar que o certo é fazer obras originais, arrojadas, tecnológicas, aqueles projetos diferentões. E o que é que acontece? A gente coloca a tradição num pedestal de museu, intocável, inacessível, da qual nós não podemos aprender nem nos inspirar. E para não ficar só no meu discurso, eu trouxe aqui prints de relatos que a gente recebe frequentemente no Instagram, de colegas de trabalho, de estudantes de arquitetura. Então, olha esse que diz, né? Um professor disse que não tem mais por que usar telha de barro, porque já existem tecnologias melhores hoje em dia. Outro relato: meu professor disse que eu deveria ir com roupas coloniais para a aula também. Me ridicularizou na frente da turma toda. E continua dizendo: meus projetos da faculdade não são de acordo com o que eu sinto que é belo. Eu não vejo a hora de poder fazer arquitetura de verdade. Percebam o que está acontecendo aqui. Em vez de ampliar os horizontes, os professores ridicularizam soluções tradicionais. E a mensagem é muito clara. A arquitetura tradicional não faz sentido hoje. E aí muitos alunos saem da faculdade acreditando nisso, a maioria, né? Outro exemplo: uma aluna tentou fazer uma escola católica como TCC e o que aconteceu? Na primeira banca, o professor se levantou, riu e criticou o projeto, simplesmente porque ele tinha telhado aparente. Ela desistiu, acabou fazendo uma escola modernista com telhado embutido, cores aleatórias e coberturas em balanço. E adivinha, aí sim ela ganhou uma boa nota. Agora eu pergunto: que tipo de arquiteto a faculdade está formando se é preciso sufocar a autenticidade do projeto para caber na régua ideológica do professor? Mais um caso. No primeiro ateliê, uma aluna pensou em uma casa clássica com telhado aparente e disse que foi forçada a remodelar em estilo modernista. Ela mesma escreveu: os professores, em vez de expandirem horizontes, acabam encaixotando o pensamento. Não só o pensamento, né? Basta olhar o formato da arquitetura que se faz hoje em dia. Outro relato: eles falam na lata que projetos tradicionais são pastiche, que estamos em uma nova era. Imagina o peso disso para um estudante. É como um balde de água fria jogado sobre o sonho de fazer arquitetura de verdade. Olha esse outro. Um professor disse para uma aluna: meninas, eu gosto muito de vocês, mas odeio arquitetura tradicional. O que vocês estão fazendo está me incomodando muito. Outra professora completou: você precisa entender que não está mais em 1800, estamos em 2025. Em seguida, ela abriu mais de 15 páginas de arquitetura brutalista e disse para a aluna analisar, porque ela precisava quebrar padrões. Ou seja, a ideia de que a arquitetura tradicional é ultrapassada não vem do leigo, não vem do mercado, ela vem da academia. São as universidades que plantam isso nos arquitetos. E depois, os arquitetos passam essa mentalidade para os clientes, para o mercado. Eu não trouxe prints aqui para não me estender muito, mas nós temos vários relatos de clientes que contrataram um profissional para fazer uma casa com cara de casa e o arquiteto simplesmente se recusou, porque esse tipo de projeto, eles dizem que não é comercial, que não vende. Nós já tivemos clientes
que já tinham um projeto pronto e aprovado e nos contrataram para refazer. Tá? Justamente porque o arquiteto anterior não conseguiu traduzir os desejos daquela família. E digo mais, em alguns casos é porque o profissional simplesmente não aprendeu a fazer outra coisa, não é má vontade, sabe? Ele foi doutrinado na faculdade a acreditar que ornamento é crime, que a arquitetura tradicional é inviável, é algo ultrapassado. Eu imagino que com vocês foi assim também, né? E é esse tipo de obra que nós somos estimulados a fazer. A gente aprende a tomar como referência os projetos que a gente vê lá no ArcDaily, projetos originais, arrojados, conceituais, mas vamos ser bem honestos. Quantas dessas obras falam por si mesmas? Na maioria das vezes, você precisa de um texto de 3 páginas para explicar o conceito e justificar as aberrações criadas pelo arquiteto. É assim ou não? Se você precisa de uma espécie de tratado filosófico ou de um manual de instruções para entender um prédio, será que isso ainda é arquitetura? E aqui a gente responde: tudo o que é bom e belo é também atemporal e não sai de moda. Enquanto a tradição não for retomada, as formas arquitetônicas correm o risco de serem apenas excêntricas e efêmeras. Ou seja, enquanto a gente ficar preso à ideia de novidade, a gente vai continuar produzindo obras que já nascem condenadas a envelhecer mal. A prova disso é que o belo não sai de moda. As cidades mais turísticas, mais visitadas do mundo são justamente aquelas que preservam sua arquitetura histórica, sua arquitetura tradicional. Olha só, Roma, uma cidade ocidental, e uma cidade tradicional chinesa do outro lado. Duas culturas completamente diferentes, mas ambas apreciadas por qualquer pessoa. Você não precisa ser chinês para reconhecer a beleza em uma cidade na China. Você não precisa ser europeu, romano, para se encantar com Roma, porque o belo é universal, é atemporal. E o que é belo, naturalmente, é mais visitado, mais apreciado e, por isso mesmo, mais preservado. E não são apenas os grandes monumentos, né? Até a arquitetura mais modesta, como o casario colonial, carrega essa força. As cores, as texturas, os detalhes contam a nossa história. É como se a vida dos nossos antepassados estivesse escrita ali através da arquitetura. É como se tivesse o nosso DNA presente nessas construções. E por isso que os centros históricos são sempre mais turísticos do que cidades como São Paulo, como Brasília. As pessoas vão até esses lugares não para ver tecnologia ou modernidade, mas para sentir identidade, pertencimento. Agora, olha esse contraste. Em qual dessas duas ruas você tiraria uma selfie? Qual delas você teria prazer em caminhar, em passear sem pressa? Eu não tenho dúvida de que na cidade da esquerda, né? Porque é isso, ninguém viaja para visitar polos tecnológicos por causa da arquitetura. Pode até ir por outros motivos, trabalho, evento, negócios, mas não pela arquitetura. A arquitetura modernista e contemporânea, ela não convida, ela repele. E esse contraste aqui também deixa bem claro. A casa contemporânea, ela já nasce datada. Você olha e sabe de que década é, e sabe que vai sair de moda, sabe que vai perder valor. Já uma casa tradicional, seja construída há 100 anos ou há 5 anos, ela continua bela, ela continua valorizada, porque o belo não envelhece. E aqui cai por terra outro mito, o de que a arquitetura tradicional não é comercial. É mentira. O que não tem valor é o modismo. O que é atemporal sempre vai ser valorizado. E é importante vocês terem isso muito claro para responder a esse tipo de receio dos clientes. Agora me diga, quem vai viajar até essas cidades só para visitar esse tipo de monumento? Vamos ser sinceros, ninguém, né? Pode até parecer moderno, tecnológico, diferente, mas não acolhe o ser humano, não desperta pertencimento, é como se fosse uma forma sem alma.
E a prova disso é que os próprios arquitetos contemporâneos, eles reconhecem e preferem morar em casas tradicionais. Vamos ver. Aqui está o Santiago Calatrava em frente à própria casa, uma casa belíssima, tradicional, acolhedora. E ali do lado o Museu do Amanhã, que ele projetou no Rio de Janeiro. Uma aberração arquitetônica. E seja sincero, quem é que vai para o Rio de Janeiro só para ver esse museu? Outro exemplo, Norman Foster, produz prédios modernos, arrojados, né, conceituais, mas a casa em que ele escolheu morar é tradicional, lindíssima, neoclássica. E até o Niemeyer, né, esses dias viralizou essa fotografia que a arquitetura dele dispensa comentários, mas a casa que ele morou tinha traços coloniais, telhado aparente, uma simplicidade acolhedora. Ou seja, na prática, até os grandes nomes da arquitetura moderna reconhecem que o belo está na tradição. Então, vamos ser diretos, não há ideia mais ultrapassada do que achar que a arquitetura tradicional é ultrapassada. Não há nada mais antiquado do que tentar parecer moderno. E a gente precisa se perguntar, o que nós vamos deixar para as próximas gerações? Uma arquitetura efêmera, que será superada em 20 anos, ou uma obra atemporal que vai ser celebrada daqui a 200 anos? A escolha é nossa, né? E ao estarem aqui, vocês já estão dando esse primeiro passo. Vamos ao segundo mito. A arquitetura tradicional não é funcional nos nossos dias. A gente vai ver que, na verdade, a arquitetura tradicional é norteada pela evolução dos hábitos e costumes ao longo dos tempos. Por isso, é marcada pela valorização de ambientes acolhedores, funcionais e belos. E é isso que precisamos entender. A tradição tem essa ideia de continuidade, ela assimila ao longo do tempo aquilo que funciona e descarta e abandona aquilo que não funciona. Quer um exemplo simples? A cozinha. A cozinha, ela já foi fora de casa, o banheiro também. Mas conforme a vida das famílias mudou, a dinâmica familiar, a rotina mudou, eles foram sendo incorporados ao interior das casas. É uma mudança na planta baixa da casa. E isso é funcionalidade na prática. A arquitetura se molda à vida real das pessoas. Enquanto isso, a arquitetura modernista muitas vezes impõe uma setorização artificial. É a funcionalidade inventada pelo arquiteto genial e não a que nasce da experiência da família que vai viver naquela casa. Olhem esse exemplo, os muxarabis. Eles são uma herança árabe trazida pelos portugueses e usados na nossa arquitetura colonial. Eles não estavam ali só para ser bonitinhos. Eles tinham uma função clara, que é filtrar luz, garantir ventilação e também dar privacidade aos moradores. Então, pensem no contexto cultural da época. As mulheres, elas passavam a maior parte do tempo dentro de casa. Elas não tinham uma vida profissional externa e muitas vezes elas nem podiam circular livremente pela rua, né? Era cultural. E o Muxarabi permitia que elas acompanhassem o movimento urbano, a vida urbana, sem serem vistas. Era uma forma de participar da vida na cidade, mesmo estando dentro de casa. Ou seja, era ao mesmo tempo funcional e simbólico. Era como um véu arquitetônico, né? Se a gente for lembrar ali da burca dos árabes, né? Permitia ventilação, iluminação e visão para o exterior, mas também respondia a um valor social daquela época. E o mesmo vale para outros elementos. As venezianas, por exemplo, elas permitem ventilação, luz indireta e protege contra o sol. As varandas, elas criam essa transição entre exterior e interior e são espaços convidativos, de convivência, protegem do sol. As molduras, cimalhas, pingadeiras, elas evitam que a água escorra sobre as fachadas e além disso, protegem as esquadrias. Ou seja, na arquitetura tradicional, até o ornamento é funcional. E as janelas, né? Qual é a função das janelas? Iluminar, ventilar, emoldurar a vista externa. Agora comparem com essas fachadas envidraçadas, as modernas. Elas passam o ano inteiro escondidas atrás de cortinas.
né? Elas não resolvem insolação, elas não dão privacidade, não têm eficiência térmica e, no fim, não integram coisa alguma, porque elas não emolduram a visão externa. Esse contraste eu acho sensacional. Os bancos antigos, de ferro e madeira, tinham curvas que acolhiam as costas, eram confortáveis e belos, convidativos. Beleza e ergonomia andam juntas. Agora, vejam esse banco minimalista de concreto em balanço. O tanto de ferro e concreto que tem que gastar para estruturar isso aí e ainda ficar horroroso. Né? Sem contar o desconforto que é sentar num banco desse, porque nem parece que foi feito para o ser humano. O guarda-corpo, né, também é um exemplo. A função dele não é só proteger fisicamente, mas também visualmente. Você precisa olhar e sentir segurança. E o guarda-corpo tradicional fazia isso, com proporção, com ergonomia, nos mais diversos materiais, mas sempre exercendo a função de forma bela. Agora, olhem esse guarda-corpo de vidro, né, que é muito comum hoje em dia. Transmite fragilidade, não acomoda as mãos, não gera confiança, pode até ser resistente, mas não é isso que comunica aos nossos sentidos. A gente vai aprofundar isso aí em outras aulas. E eu nem mencionei o fator do custo aí. Quem já executou uma escada plissada sabe o quanto é trabalhoso e caro. E não podemos esquecer dos telhados aparentes, né? Eles não estão ali só para dar cara de casa, que falam. O beiral ele tem uma função clara, de sombrear, proteger das chuvas, jogar a água para fora. Isso prolonga a vida útil da construção. E para cada clima, cada região do planeta, nós vamos ver uma variação na inclinação dos telhados, seja em função da neve, das chuvas, do sol. Né? É a arquitetura tradicional respondendo às necessidades da região, às necessidades locais funcionais. Agora compare com a casa modernista de laje impermeabilizada. A laje vira um problema eterno de manutenção. A água infiltra, a pintura desgasta e quem paga essa conta é o morador, é o cliente. Funcionalidade não é esconder o problema, é resolver ele. Aqui a gente tem o exemplo clássico, né? A casa com platibanda e infiltração até no spot do teto. Porque esse é o problema. Quando a calha entope, ninguém vê. Só percebe quando a água já está dentro de casa. E o resultado é manutenção cara e estresse para o morador. Mais uma vez, para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe aqui relatos reais que a gente recebe lá no Instagram sempre que a gente toca nesse assunto. Então vamos ler alguns. Na casa do meu avô, ele não fez a manutenção das calhas e choveu até pelo buraco da luz. Escolhi a bendita platibanda. Arrependimento, 5 anos de estresse e muita chuva dentro de casa. Todas as pessoas que conheço com casa de telhado embutido já passaram pelo mesmo problema, água dentro de casa até pelas luminárias. Estou em uma casa de platibanda sem nenhuma proteção contra chuva e sol. Cheguei há 2 semanas e chove diariamente. A pequena varanda da entrada permanece encharcada. Ou seja, aquilo que seria uma solução funcional e moderna virou pesadelo para muita gente. Mas eu quero que vocês tenham atenção no seguinte. Isso aqui não é um duelo de telhado aparente versus telhado embutido. Não se deve demonizar a platibanda, porque o problema muitas vezes é de execução e mão de obra. Vejam que a mão de obra ela não é um problema exclusivo da arquitetura tradicional. É um problema da arquitetura. E quanto menos qualidade nós temos nos projetos, mais desqualificada fica também a mão de obra. A gente vai falar sobre isso mais para frente também. Ainda sobre a platibanda, vejam esses exemplos. O problema não está na platibanda, no elemento, mas na forma como ela tem sido usada. Há casos, como esse da esquerda, em que a edificação está num lote estreito, que não tem como fazer o prolongamento dos beirais nas laterais. Isso é muito comum em lotes compridos, né, casas geminadas, e a solução foi uma platibanda tradicional. Mas comparem, vejam a diferença dessa platibanda, com frisos, cornijas, pingadeiras nas janelas, que direcionam as águas pluviais para fora. Né? Isso ajuda a proteger as paredes e esquadrias e prolonga a vida útil da fachada.
Vejam que poderia ser apenas um caixote com aberturas essa casa, mas é uma bela edificação. Cada ornamento ali ele tem uma função. A diferença está em como se faz. Lembrem que a arquitetura tradicional ela é útil, mas não utilitarista. E aí agora é a hora que vocês me perguntam: ah, mas e os monumentos? E aquelas catedrais cheias de ornamentos que gastaram rios de dinheiro? Aquilo não tem função, né? E aqui está o ponto. Os monumentos têm sim uma função. Talvez a mais importante de todas, a função simbólica. Os ornamentos que parecem não ter utilidade prática, eles cumprem um papel essencial. Educar o olhar, transmitir valores, elevar a alma. Isso vale para a arquitetura religiosa e também para a civil, né, como os grandes teatros, museus, os monumentos em geral, que, para além do uso em si, eles têm a função de marcar a paisagem urbana, de inspirar, de apontar para algo muito maior. Se a gente tira a beleza, né, a função da beleza, que está na tríade vitruviana, o que sobra não é arquitetura, é só construção. Ou seja, não há arquitetura mais funcional do que a tradicional. E é por isso que esse mito de que não é funcional, ele cai por terra, porque funcionalidade não é algo inventado num laboratório, ela é fruto da experiência, da cultura acumulada, da sabedoria que foi sendo construída ao longo do tempo. E agora vamos para o terceiro mito. A arquitetura tradicional só serve para obras maiores, para grandes monumentos. Na verdade, toda construção, independente da escala, tem sua identidade e beleza garantida pelo uso de detalhes e ornamentos. Então, não importa o tamanho da obra. Beleza e dignidade cabem em qualquer escala, tá? Tenham isso em mente sempre. As linguagens tradicionais, elas são adaptáveis. Você pode aplicar os mesmos princípios da tradição em casas pequenas, em sobrados simples, em construções geminadas, comerciais, enfim. Não é o tamanho que define o valor arquitetônico, é o cuidado com a proporção e com o uso dos detalhes. Essa primeira imagem, ela é muito representativa para mim. É uma janela numa casinha de taipa, adornada com uma cortina de chita estampada. É uma cena muito comum no sertão do Nordeste. É a prova de que toda a alma humana aspira pela beleza, porque a beleza não é supérflua, ela nos humaniza. E é por isso que, nos mais diversos contextos, nas mais diversas culturas, essa busca por embelezar, por adornar o ambiente doméstico, ornamentar as fachadas, ela existe, a gente vai encontrar essa busca. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos de como a arquitetura tradicional ela se adapta a composições muito modestas, como essa casinha charmosa aí no meio, ou mesmo as nossas casas coloniais, que são a prova de que casas geminadas também podem ser belas. Aqui nós temos mais alguns exemplos, mais um com platibanda ali, uma platibanda balaustrada, um sobrado que resolve muito bem a questão do lote estreito, com uma composição muito harmoniosa. Porque, vejam, a beleza ela não depende do tamanho do terreno. É possível fazer belas fachadas numa volumetria super simples. Ao meio a gente tem uma casinha só com porta e janela, também muito modesta, mas muito graciosa. E no interior do Brasil nós vemos chalés de madeira feitos pela mão de obra local, às vezes pelo próprio morador, simples, mas sempre com detalhes cuidadosos. São os lambrequins no telhado, as mãos francesas decoradas, ornamentos que estruturam, protegem e embelezam. A nossa arquitetura vernacular, a nossa arquitetura popular, ela é uma verdadeira aula de como a sabedoria popular do povo, né, ela está mais próxima da beleza do que os nossos conceitos elaborados nos projetos da faculdade. Percebem isso? Isso é a prova de que mesmo nas casas mais modestas existe preocupação com harmonia e beleza. E eu diria mais, principalmente nesses casos, onde não há busca pelo luxo, não há busca pela ostentação, a gente consegue encontrar a beleza genuína que resplandece na simplicidade. E aqui a gente vê dois exemplos bem distintos, um chalé mais ornamentado e uma casa mais simplificada, despojada de ornamentos. Percebam
que em ambas há um cuidado com a proporção, com a escala humana, com o uso intencional das cores. A gente vê ali a entrada em destaque, a hierarquia entre os elementos. Enfim, há uma intenção muito clara de beleza. E o que dizer desses sobrados geminados? Eu trouxe 2 exemplos, um conjunto com o telhado embutido e outro com o telhado aparente. São composições bem simplificadas, despretensiosas, mas muito agradáveis. Vejam que o problema não é o tamanho e nem a repetição, mas sim quando a repetição ela vem sem harmonia, como vemos nas casas de luxo de condomínio. E a arquitetura popular ela não precisa ser feia, ela precisa ser digna. E aí a gente entra num assunto mais delicado. Aqui, do lado direito, a casa do Cadu, premiada pelo ArcDaily como a casa do ano. Um coletivo de arquitetos pegou a estética precária da favela e transformou isso em conceito, gourmetizando a feiura. Do outro lado, a casa de uma dona Severina do sertão nordestino, construída pelo marido, pintada com cal, com uma varanda para rede, vaso de planta marcando a entrada, tapete de crochê na porta, cortina de chita na janela, os móveis herdados da tia, fotos de família na parede. E aqui eu trago uma provocação. Será que o ArcDaily premiaria a casa da dona Severina? É claro que não, porque ela não tem um discurso mirabolante. Ela tem só o essencial, a busca pelo belo na simplicidade. E ela não é feia o bastante para ser chamada de original, para ser chamada de conceitual, como os projetos que a gente vê atualmente. Então, precisamos deixar super claro isso. A precariedade não é uma linguagem estética, é falta de recurso. E quando um escritório de arquitetura tem a chance de transformar uma comunidade e, em vez disso, reproduz a feiura que já existe, isso não é virtude, isso é desumano. Costumam nos acusar de elitismo, né, por defender uma arquitetura tradicional. Mas elitismo é gourmetizar a feiura travestida de conceito intelectual. É reproduzir a ideia de que a beleza é um luxo reservado apenas para os ricos, apenas para a elite. E, de fato, se a beleza fosse coisa de rico, a gente não veria tantas mansões luxuosas de péssimo gosto. Concordam comigo? Elitismo é a gente acreditar que o pobre ele deve aceitar e normalizar a precariedade arquitetônica, como se ele não merecesse nada além de um abrigo funcional. Eu digo mais, a gente até já comentou isso num conteúdo no Instagram. A violência estética que se comete contra o pobre é muitas vezes ainda pior do que a violência financeira. E é justamente aí que está a grande lição. Não precisa ser graduado em arquitetura para saber que a beleza importa. Porque a dona Severina, esse personagem fictício que a gente está comentando aqui, ela sabe disso muito bem. E é por isso que ela tenta embelezar a sua casa. Mas vamos para o quarto mito. Não tem quem faça. Não existe mão de obra para a arquitetura tradicional. Será que é verdade isso? Então, se no passado conseguimos erguer monumentos grandiosos com técnicas tradicionais, sem maquinário moderno, será que hoje, com tanta tecnologia e materiais disponíveis, nós realmente não conseguimos fazer belas obras? A verdade é que nunca foi tão fácil. Olha o exemplo das grandes catedrais medievais, que levaram séculos para serem construídas, com pedreiros, artesãos, carpinteiros, todo mundo trabalhando em sistemas totalmente diferentes, manuais. Né? E o que dizer da cúpula de Brunelleschi em Florença, no século XV, sem computador, sem cálculo estrutural, sem maquinário, ele projetou e construiu uma cúpula que até hoje impressiona o mundo e é a marca registrada de Florença. Era um desafio técnico monumental na época. Levou anos, exigiu inovação, engenhosidade. E hoje que nós temos softwares de modelagem, guindastes, pré-moldados, máquinas CNC, vamos dizer que não dá para fazer uma casinha tradicional. Não faz sentido, né? Algo não fecha.
Se naquela época eles conseguiram erguer obras que permanecem de pé até hoje, qual é a nossa desculpa para não fazer obras igualmente belas? Hoje, com todos os recursos do mundo, o que, que se faz? Prédios espelhados que parecem competir só na altura e na aparência de modernidade, de tecnologia, como se o grande desafio da arquitetura fosse levantar vidro e concreto, e não construir com beleza que dure. Hoje nós temos materiais, sistemas que facilitam, que barateiam e ainda aceleram a construção tradicional. No passado, ornamentos como cornijas, como frisos, molduras, eram todos produzidos manualmente. Isso exigia muito tempo, mão de obra especializada. E hoje temos os ornamentos pré-moldados, você consegue desenhar e especificar através do software e produzir sob medida, em série, né, a partir de materiais como cimento, gesso ou então EPS revestido de argamassa. A vantagem é a rapidez, a facilidade de instalação e, claro, o custo menor em relação ao trabalho artesanal. Ou seja, se antes era um grande desafio executar ornamentos em larga escala, hoje é um recurso simples que pode ser incorporado em qualquer obra. A impressão 3D, né? Ela começou ali na indústria e já está chegando também na construção civil. Ela permite produzir peças sob medida em cimento, polímeros e outros materiais. E na prática isso significa que detalhes ornamentais podem ser impressos com precisão, sem desperdício de material, sem depender de semanas de trabalho manual. É uma ferramenta a mais que pode ser usada para facilitar a execução de elementos tradicionais. O CNC, né, é um sistema de usinagem controlado por computador que ele corta e esculpe madeira, pedra, até mesmo metal. Enquanto antigamente o entalhe de madeira exigia um artesão experiente, hoje a máquina consegue reproduzir o mesmo detalhe em poucas horas com perfeição, né, em série. Isso, de forma alguma, vai substituir o trabalho manual, mas amplia as possibilidades de aplicação em projetos que precisam de escala, que precisam de repetição. As janelas, elas sempre foram fundamentais na arquitetura tradicional, é como se elas fossem os olhos da casa, né? E hoje as esquadrias de PVC com pinásios, elas permitem resgatar a estética dos castilhos antigos, mas com materiais mais duráveis e fáceis de manter. Então, além da aparência, essas esquadrias elas são excelentes no quesito eficiência térmica, né, eficiência térmica, acústica, porque elas têm uma ótima vedação e dá para fazer com vidro duplo. É um exemplo de como a gente pode unir estética tradicional e desempenho contemporâneo. O wood frame é um sistema construtivo leve feito com perfis de madeira que estruturam a casa. Ela permite erguer edificações inteiras em pouco tempo, com precisão, né, com menor desperdício de material. E isso facilita muito quando a gente pensa em projetos residenciais tradicionais, porque a estrutura pode ser feita em wood frame, tudo calculado para atender a volumetria que foi projetada, como no jogo de telhados, por exemplo, que às vezes é complexo encontrar um carpinteiro que faça. O steel frame também funciona de maneira semelhante ao wood frame, mas com perfis de aço galvanizado. Então, é um sistema igualmente preciso, modular e muito utilizado em outros países justamente pela rapidez e pela eficiência. Assim como o wood frame, ele serve de base para qualquer tipo de acabamento, ou seja, a gente pode erguer a edificação e incorporar qualquer tipo de detalhe, de ornamento, e é uma mão na roda quando se trata de telhados mais complexos, né? Como esse da foto, esse é um projeto nosso que está sendo executado lá no Mato Grosso, em steel frame, uma obra que está saindo super rápida, a gente conseguiu colocar mansardas ali, porque vai tudo já pronto, calculado para apenas montar. Outra questão que vale ressaltar, a eficiência térmica desses sistemas, porque é possível acrescentar nos frames lã de rocha, lã de vidro, poliuretano, e a manutenção também acaba sendo muito simples em caso de reformas e tudo mais.
Nos Estados Unidos, vocês sabem bem, né? Esses sistemas eles se alinham perfeitamente a composições tradicionais. A gente tem projetos sendo construídos em steel frame e wood frame, são os que mais aparecem nos programas, né? Então vejam que a modernidade ela não é inimiga da tradição. Não confundam modernidade e modernismo, tá? E nós falamos sobre tecnologia e uso de materiais modernos, mas temos também os sistemas convencionais. Então, regiões em que há, por exemplo, a abundância de pedra ou uma mão de obra local específica, é uma ótima alternativa. Incorporar os materiais locais na construção, a mão de obra local, tudo isso pode ser observado e utilizado a nosso favor. A gente tem um vasto repertório de soluções de técnicas vernaculares que podem ainda ser utilizadas, como o adobe, o pau a pique, a taipa de pilão, as construções em chaimel, enfim, são ofícios e saberes que traduzem a identidade de certas regiões e que podem sim ser perpetuados através da arquitetura tradicional. Duas grandes referências que eu queria trazer para vocês no uso desse vocabulário vernacular são os arquitetos Severiano Porto e Zanini Caldas. Para quem não conhece, vale a pena procurar em obras muito, muito interessantes utilizando a arquitetura vernacular. E é nos nossos projetos, nos projetos que nós, arquitetos, fazemos, que esses elementos podem ganhar brilho, onde a gente consegue enaltecer os materiais, as técnicas locais, que a gente consegue valorizar o trabalho de carpinteiros, de marceneiros, de artesãos que hoje estão esquecidos. Somos nós que criamos a demanda. Se os arquitetos só projetam casas quadradas com blindex e revestimento sintético, é isso que o mercado vai produzir. É nisso que a mão de obra vai se especializar. Nós somos os responsáveis por mudar esse cenário, seja utilizando a tecnologia a nosso favor ou resgatando técnicas e conhecimentos que foram enterrados e desvalorizados pela incompetência projetual dos profissionais de arquitetura. E vamos ao mito do custo. Esse com certeza bate o recorde das objeções em relação à arquitetura tradicional. Afinal, construções tradicionais são mais caras? Na verdade, o que determina o valor de uma obra não é o estilo arquitetônico, mas o padrão construtivo, o sistema estrutural, os materiais, os acabamentos, etc. Então, a gente sabe que o fator econômico ele é determinante em uma construção. E há muitas famílias que sacrificam o sonho de ter uma bela casa tradicional, com varandas, com um telhado aparente, porque o engenheiro disse que é mais caro. E esse tipo de informação, ela é no mínimo desonesta. A gente não está aqui para defender o contrário. Não, a gente não vai afirmar que uma construção tradicional é mais barata, porque isso também não é verdade. Quem já trabalhou com obra sabe muito bem que há muitos fatores determinantes no custo da obra. E o estilo arquitetônico, ele definitivamente não é o principal. A mesma pessoa que economiza no telhado não vê o dinheiro indo embora em ferro e concreto para sustentar a laje em balanço, porque ela acha que esse é um custo inevitável. A mesma pessoa que ouviu falar que belas portas de madeira são mais caras, ela acaba gastando o dobro em uma porta pivotante de 6 metros de altura. A pessoa que economizou a vida inteira para construir a casa dos sonhos acaba sacrificando tudo isso por uma casa disfuncional, ineficiente, carente de manutenções constantes e destinada a ficar fora de moda. E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes é: invista no que importa. Evite extravagâncias inúteis e busque não economizar naquilo que é realmente importante. Porque o que é realmente necessário para uma boa casa? Belas portas e janelas, um bom telhado para proteger da chuva e do sol, paredes sólidas, duráveis, enfim, uma arquitetura que seja bela, que seja acolhedora e capaz de perdurar. Então você não precisa gastar rios de dinheiro em uma porta gigante.
muito menos em extravagâncias estruturais, como esses volumes flutuantes que só servem para desafiar as leis da natureza e inflar o ego do arquiteto, mas não melhoram em nada a funcionalidade ou aspecto visual da casa, só servem para encarecer a obra. Então, é muito comum pensar no custo de uma construção a curto prazo, mas certas soluções incríveis, mirabolantes, com o passar dos meses e a necessidade de manutenção podem custar muito caro e o cliente nem imagina. Mas, como dissemos, não estamos aqui para advogar que casas tradicionais são mais baratas. Aqui estão 2 exemplos de projetos nossos que demonstram isso que a gente está falando. Né? De um lado, a nossa casa, com uma composição simples, soluções mais econômicas, e do outro, a Vila Providenza, que é um projeto bem mais refinado, com a presença de balaústres, molduras, gradis de ferro, uma bay window na fachada. Então, é evidente que, não só pela área construída, que é menor, mas pelo próprio padrão construtivo, a casa da esquerda, a nossa casa, ela teve um custo menor, correto? E o que determinou esse custo não foi o fato de ter telhado aparente ou embutido, não foi o fato de ser ou não tradicional. Percebem? Mas, para sermos ainda mais justos, a gente fez uma versão modernosa da nossa casa, com a mesma área, o mesmo padrão construtivo, e a gente foi até bem generoso em não colocar aquela laje ali da varanda em balanço. Se fosse um arquiteto contemporâneo, teria feito isso. Nós substituímos as esquadrias de madeira por blindex, o telhado aparente por telhado embutido, os tijolinhos da fachada por alvenaria comum pintada de branco e cimento queimado, aquelas características típicas de qualquer casa de condomínio. E confesso que foi bem mais fácil desenhar essa versão, porque a gente gastou muito menos tempo, muito mais simples. E a melhor parte é que a gente também orçou esse projeto. E o que vocês acham que saiu mais barato? Será que Peter se arrependeu de ter feito telhado aparente? Então vamos para o orçamento. Começando pela fundação. Na comparação entre as duas versões, a casa tradicional ela saiu com um total de R$ 16.336,96 de economia. Por quê? Porque ao invés de fazer laje de piso em toda a casa, nós usamos assoalho suspenso sobre barrotes e só colocamos laje nas áreas molhadas, né? Cozinha, área de serviço, banheiros, porque ali sim seria necessário. Na superestrutura, a diferença foi ainda maior. Nós economizamos R$ 16.476. A versão moderna ela precisaria de muito mais vigas e pilares que seriam indispensáveis para sustentar laje, platibanda. E na nossa versão tradicional não houve necessidade, porque a estrutura era leve, a cobertura simples, o telhado muito mais leve. E aí o resultado, menos concreto, menos ferro, menos custo com estrutura. Já nas paredes aconteceu o contrário. A versão moderna saiu com mais economia. A nossa escolha pelo tijolo maciço para deixar o tijolinho aparente, ela custou R$ 4.217,70 a mais do que os tijolos convencionais que seriam usados na versão moderna. E aqui a gente pagou mais porque priorizou a textura aparente do tijolo. E para quem pensa que telhado aparente é sempre mais caro, aqui vem o dado que surpreende muita gente. O telhado aparente saiu mais barato. Nós economizamos R$ 11.500 em comparação ao telhado embutido. A gente dispensou a laje em boa parte da casa, só usamos laje nos quartos e banheiros, na área íntima. Não gastamos com calha, rufo, algeróis, impermeabilização. Fizemos um telhado super simples para vencer um vão simples. Outro ponto, tá? Existem telhados e telhados. Esse não é um cálculo que vale para toda a situação. E é por isso que a gente reitera que é muito desonesto engenheiro sair militando contra telhado aparente, dizendo que sempre vai ser mais caro. Porque existem casos e casos, projetos e projetos. Você não precisaria usar madeira nobre na estrutura do telhado que vai ficar escondida, por exemplo. Isso é uma coisa que gera economia. E a longo prazo, como é que fica o custo da manutenção?
do telhado embutido, né? Isso também deve ser levado em conta. Então, não generalizem, né? Não demonizem as soluções. Para cada projeto vai haver uma alternativa ideal, tá bem? Nos revestimentos, mais uma vez, a versão moderna encareceu. O porcelanato, com todos os insumos que são necessários para a instalação, custaria R$ 2.300 a mais. Na nossa casa, a gente usou assoalho comprado de demolição em toda a área social e íntima. A gente só colocou um porcelanato simples acetinado e cerâmica nas áreas molhadas, uma cerâmica tipo lajota, nos banheiros, cozinha, área de serviço. Ou seja, o resultado ficou mais aconchegante, mais bonito e ainda mais barato. As esquadrias, aqui sim o tradicional pesou mais. Nós fizemos as nossas portas e janelas em grápia, né, com pinásios, venezianas nos quartos, janelas de guilhotina, de correio, tudo isso custou R$ 6.300 a mais do que as esquadrias de blindex da versão moderna. E, claro, a gente assumiu um custo extra muito bem empregado, porque essas esquadrias fazem toda a diferença na composição da casa. Na pintura, apesar de a gente ter dispensado reboco, tinta nas paredes externas, por causa do tijolinho aparente, nós tivemos um gasto adicional de R$ 1.752 na versão tradicional. Esse valor se deve ao tratamento de todos os elementos em madeira. Nós passamos impregnante nos pilares, nos caibros, no forro, nas esquadrias. E aí, na prática, o que a gente economizou de pintura no tijolo aparente foi compensado na madeira, por conta da madeira. Agora, olhem esse dado. Nós pedimos para o mesmo construtor que fez a nossa casa para ele orçar também a versão moderna, o projeto que a gente tinha elaborado. E a resposta dele foi super clara. 25% a mais de custo em mão de obra. Ou seja, o equivalente a R$ 35 mil a mais. E qual o motivo disso? O tempo e os serviços extras. A versão moderna teria muito mais tempo de execução por conta de escoramento, formas de laje, concretagem, estrutura pesada, e isso demoraria muito mais do que fazer a nossa obra. Então, ele cobrou cerca de 25% a mais no orçamento. Aqui está a nossa planilha de cálculos. Tá? Somando todos os itens, os materiais da casa moderna custariam 34 mil a mais. A mão de obra, 35 mil a mais. Resultado, a versão moderna custaria quase 70 mil reais a mais no total, enquanto a nossa casa tradicional custou cerca de 340 mil, a moderna ficaria em torno de 410 mil. Os itens como louças, né, instalações, limpeza, isso fica o custo equivalente, então eu nem mencionei aqui, mas os custos que tiveram diferença foi esse o valor, quase 70 mil, né, de diferença. Isso significa que essa casa que vocês estão vendo aí, com os melhores acabamentos que a gente pôde escolher, a gente conseguiu equilibrar economia, investimento inteligente, e ela teve um custo por metro quadrado. Prestem atenção nisso. O custo da nossa casa por metro quadrado foi inferior ao valor do CUB para padrão baixo aqui no estado. Ou seja, com um projeto bem pensado, é sim possível ter uma casa tradicional, bonita, aconchegante e ainda mais econômica do que a média do mercado. As composições tradicionais, elas tendem a ser muito simples, especialmente no quesito estrutural. A gente recebe muito feedback de engenheiros, mas vai ser muito simples fazer isso aí. Os projetos estruturais dos nossos clientes, eles são muito simples, porque nós não precisamos de extravagâncias, é o básico bem feito. Conclusão, a versão moderna, minimalista da nossa casa custaria mais caro. E a nossa intenção com essa experiência não é sair militando, dizendo que as casas tradicionais são mais baratas, porque essa atitude, como eu falei antes, ela seria desonesta, embora muitos façam isso advogando o contrário. Mas
Como vocês viram, existem muitos itens, muitas variáveis. Eu quis abrir cada uma delas aqui para vocês, porque existem muitas variáveis dentro de uma construção. E cabe ao arquiteto priorizar o que é mais importante para o cliente, não apenas a curto prazo, mas principalmente a longo prazo. E antes de encerrarmos, vamos recapitular os 5 mitos que nós derrubamos hoje. A arquitetura tradicional é ultrapassada. Mito. Na verdade, ela é a única arquitetura capaz de perdurar gerações, porque o que é belo não sai de moda e nem desvaloriza, é atemporal. A arquitetura tradicional não é funcional. Mais um mito. A verdade é que ela nasce das transformações da vida em sociedade. Ela reflete os usos e as necessidades reais das pessoas. Então, esse é mais um mito que a gente derrubou. A arquitetura tradicional só serve para obras grandes. De forma alguma. Nós vimos que até as casas mais singelas, mais modestas, sejam rurais ou urbanas, elas podem ser belas e tradicionais. Quarto mito, não tem quem faça esse tipo de construção. Não é verdade. Hoje nós temos tecnologia, sistemas construtivos modernos, softwares para projeto, né? E além disso, os saberes artesanais que precisam ser valorizados novamente. E o último mito, que é a objeção mais frequente assim por parte dos clientes, casas tradicionais são mais caras. Nós já vimos que esse também é um mito. A verdade é que o que encarece ou barateia é a escolha dos materiais, dos acabamentos e não o estilo da casa. Muitas vezes o tradicional ele vai sair mais barato, porque não tem aquelas extravagâncias estruturais da arquitetura contemporânea. Pessoal, esses pontos precisam estar muito claros para nós, porque é a partir desse conhecimento que a gente consegue conscientizar nossos clientes, formar opinião no público em geral e até qualificar a mão de obra. Afinal de contas, somos nós que geramos demanda, somos nós que direcionamos o que vai ser construído. Então, essa é uma responsabilidade nossa. E voltando àquela pergunta que nós fizemos lá no início da aula, por que construir arquitetura tradicional? A resposta, depois de tudo o que nós vimos, é muito simples, porque ela é a única arquitetura verdadeiramente bela, humanizada e atemporal. Ela é a única capaz de atravessar os séculos, de acolher as pessoas, gerar pertencimento. Ela é a única capaz de elevar o espírito e ainda assim ser funcional e viável. Agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que a gente aprendeu até aqui. Imagine que eu sou sua cliente. Eu tenho um lote estreito, eu tenho um orçamento super limitado e eu acredito que não dá para construir uma casa tradicional bonita sem gastar muito. A sua tarefa é me convencer do contrário. Então, pesquise no Pinterest ou no Google 2 referências de casas pequenas e econômicas. Uma moderna, convencional, com platibanda, e uma tradicional, com elementos simples, mas harmoniosos. Publique as 2 imagens lado a lado aqui na comunidade e escreva um textinho pequeno, como se fosse a sua fala em uma reunião comigo, explicando por que a opção tradicional é mais viável, mais econômica, funcional e bela, usando os argumentos que nós vimos aqui na aula. O objetivo desse exercício é treinar 2 habilidades essenciais. A primeira, encontrar referências adequadas para diferentes contextos no projeto. E argumentar com clareza, com segurança, diante de um cliente que traz objeções que são muito comuns. Então, caprichem, porque esse é o tipo de situação que vocês vão enfrentar muitas vezes na prática profissional, tá bom? Até a próxima aula! Você já ouviu alguém falar que projeto tradicional é pastiche? Ou que se inspirar em estilos do passado é fazer falso histórico? Esses rótulos, eles tendem a se repetir como verdades prontas, mas quase nunca eles vêm acompanhados de uma compreensão real do que significam esses termos propriamente. E é por isso que nessa aula a gente vai encarar esses conceitos de frente e desmontar as confusões que eles carregam. Quando a gente desenhou o cronograma do IVEN, esse assunto quase entrou como um dos tópicos da aula dos 5 mitos,
sobre arquitetura tradicional, mas aí a gente viu que ele exigia mais espaço, mais fôlego, né? Não dava para ser simplesmente um subtópico. E porque é um assunto que realmente tem certa densidade, que merece uma aula só para ele. E qual é o tema de hoje? O kit, o pastiche e o falso histórico. São três expressões que talvez vocês já ouviram na faculdade e que frequentemente têm sido colados à arquitetura tradicional. Mas a verdade é que essas três